Piotr, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer um outro personagem que falou também sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o julgamento dessa semana, que foi o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser usado como troca nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Ele disse que o imposto de importação é uma questão regulatória e que o governo pretende buscar a redução das tarifas por meio de diálogo. Essa declaração foi feita durante um evento no Superior Tribunal de Justiça. Alckmin também reforçou que essa será a linha de ação do governo federal, insistindo na negociação para diminuir o peso das tarifas sobre os produtos brasileiros. Ele acrescentou que o Brasil não está sozinho nesse cenário, pois outros países também foram atingidos pela alíquota do governo americano. Boa noite, Piotr, seja bem-vindo. Primeiro, eu queria que você explicasse qual é a negociação que está na mesa quando o vice-presidente Geraldo Alckmin fala que o julgamento de Jair Bolsonaro não está nessa equação da negociação do tarifaço, porque até onde sabemos, estamos acompanhando, o governo Lula não abriu negociação com o governo americano em relação às tarifas. É isso. Paula, boa noite, Augusto. Alexandre, que privilégio tê-lo aqui às sextas-feiras. Seja bem-vindo, Ana, querida, bem-vinda a todos que nos acompanham. O Alckmin está numa realidade paralela, ele criou uma realidade paralela. Ontem nós comentávamos aqui dessa missão da Confederação Nacional da Indústria, acho que mais de 100 empresários e representantes de federações da indústria foram a Washington para tentar destravar as negociações. Na verdade, foram lá fazer um papel político que o governo brasileiro não consegue fazer. E ouviram, do número 2, o Christopher Landau, do Departamento de Estado, que o lobby que eles têm de fazer é em Brasília, não em Washington, porque o problema está aqui, mais precisamente no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. O que eles ouviram é que o Alckmin ele fala com os lugares errados em Washington. Ele tenta falar no Departamento de Comércio, de Agricultura. Não. Se ele tiver que falar com alguém lá, é no Departamento de Estado. Chama-se Marco Rubio. Fica Departamento de Estado. Põe no Google Maps dá o endereço, tá? E o Alckmin insiste nessa tese de que a questão é comercial. Nunca foi. A questão comercial era uns 10%, a primeira tarifa que foi aplicada ao Brasil. Isso era comercial. E ainda assim, se o Brasil tivesse diplomacia, tem, não está usando, ou na verdade está sufocando isso dentro do corpo técnico do Itamaraty. Mas se o Brasil fosse olhar para isso, provavelmente esses 10% seriam reduzidos, dado que nós temos, esse é um fato, uma balança comercial favorável aos americanos. Era questão de negociar um ponto ou outro. Não, o Brasil foi lá, esticou a corda. O Lula esticou a corda, mais o Supremo. Ambos esticaram a corda. Aí vieram 40 pontos percentuais a mais, a tarifa foi a 50%. A carta do Donald Trump de 9 de julho de 2025, agora, recentemente, está lá nos primeiros parágrafos qual é o problema. Ou seja, o julgamento no Supremo, sim, tem influência na negociação comercial. Aliás, é a razão da tarifa dos 40% do Supremo e das declarações do Lula que quer levar o Brasil para o eixo do mal, o novo eixo do mal do mundo. Com todas as tiranias, enfim, que se tem aí, as autocracias comandadas pela China, que hoje é exatamente quem comanda esse outro lado do planeta. Agora, o Alckmin diz o seguinte, né? Ele sugeriu que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ser usado como trocas nas negociações sobre o tarifaço. A Casa Branca jamais colocaria um julgamento como meio para negociar se esse julgamento fosse legítimo, se esse julgamento fosse dentro da lei brasileira, se esse julgamento tivesse razão de existir. O fato é que é uma perseguição política. Os Estados Unidos não estão preocupados com essa questão de soberania brasileira, eles nem estão preocupados com isso porque não tem nada de soberania brasileira. Eles estão denunciando, como denunciam na Venezuela, denunciaram em todas as ditaduras pelo mundo, é que tem um estado de exceção. É um julgamento político dentro do Supremo. E contra isso eles estão reclamando, não estão reclamando do Supremo Tribunal Federal, estão reclamando deste julgamento, dessa distorção democrática que o Supremo fez, né? Então, quer dizer, o Alckmin vai e fala qualquer coisa porque o Alckmin não sabe nem o endereço de com quem ele tem que conversar em Washington. Ouviu isso? Os empresários que foram essa semana lá ouviram exatamente isso. Fala para o seu vice-presidente, que é o Departamento de Estado. Mas antes, é melhor ele falar com o chefe dele, porque o problema está em Brasília, não está em Washington. Diga, Augusto. Enquanto isso, o Celso Amorim, que é o
realmente quem decide Sim. os rumos, orienta o Lula sobre os rumos da política externa brasileira, foi para a China, né? Está naquela foto. Pois é, os Estados Unidos, se é que tem um adversário aí, é a China. Sim. E o Lula não para de emitir sinais de que está do lado da China, está do lado do Irã, tem uma enorme simpatia pela Coreia do Norte. Aquilo era lugar para estar num momento desses. Exatamente. É um problema político, sim. Político, sim. Eu, se fosse presidente da República, eu ia ficar indiferente. Aí ia pensar só na questão comercial. Se um cara me chama durante a campanha eleitoral de nazista, de fascista, Sim. como ele fez com o Trump, o Lula apoiou todos os adversários do Trump. O Lula é a favor da Venezuela, se negou a contestar aquela eleição roubada, né? E ele vê com preocupação, né, a presença de navios de guerra americanos aí na costa da Venezuela. Ele está sendo hostil o tempo todo a um presidente que reage com firmeza a essas coisas. Você ficaria indiferente? Quer dizer, o Lula é bobo, ele acha que o que ele comenta com a Janja não chega aos jornais, até a imprensa estatizada publica, e chega ao Trump. E é claro que questões pessoais interferem no comportamento de qualquer presidente da República. Ser ofendido e vai tratar bem o cara. Sim.